A palestra de hoje é como aumentar a percepção de riscos e reduzir os acidentes. É um belo desafio esse que nós temos para enfrentar. Deixa eu só ver se eu consigo colocar a transmissão da minha câmera. Vamos lá, cadê você? Ah, já sei. Ok. Okidoki, estou aqui. Então vamos lá. Estou transmitindo. A palestra é como aumentar a percepção de riscos. E eu vou fornecer para vocês algumas estratégias, algumas práticas que nós realizamos. E, ao mesmo tempo, ao final, vou apresentar para vocês uma oportunidade de aprendizado que vai ocorrer no dia 18 de novembro. Durante todo o dia, nós vamos ter uma certificação na ferramenta comportamental P360 para aumento da percepção de riscos. Deixa eu só minimizar uma tela aqui do navegador, porque eu tenho que gerir vários canais ao mesmo tempo. Vamos lá. Então, vamos começar a palestra. Pessoal, vamos lá. Bem, meu nome é Carlos Macera, trabalho há mais de 20 anos com gestão de comportamento seguro e a missão pessoal minha é trabalhar para que as pessoas possam viver mais e viver melhor. E isso através da transformação do mundo e pelas pessoas, tá bom? Aqui nós vamos ter algumas estratégias para reduzir a tolerância de risco. E eu digo para aqueles que são consultores externos, vão poder adquirir, vão poder acessar uma ferramenta para vender consultoria. Num período de crise como esse, você abordar novos mercados, você poder levar novos produtos e renovar o seu portfólio é fantástico. E para aquele que é funcionário, vai fortalecer sua autoridade profissional e melhorar seu posicionamento dentro da empresa. Então, um aviso que eu considero sempre importante: quem ficar até o final vai ganhar um presente. Vai ser enviado por um link uma tabela com os principais influenciadores da percepção de risco. E eu gostaria de fazer uma pesquisa, se fosse da plataforma nossa, eu gostaria de saber como é que vocês gerenciam os riscos. Eu acredito que talvez seja um pouco difícil a gente responder agora. Deixa eu ver quantas pessoas estão aqui. Só um minutinho, tá? Realmente, eu tenho 10 pessoas. Pessoal, vocês conseguem acessar a janela de chat dos comentários na tela de vocês? Por favor, alguém pode me dizer? Temos 21 pessoas na sala. Ok. Não há retorno, então realmente não há como. Vamos em frente. Eu queria fazer duas promessas para vocês. Uma, vou fornecer essa tabela e vou procurar fazer uma palestra com o maior valor agregado possível dentro do tempo que nós dispomos. É uma palestra de 1 hora. Tá? E eu vou apresentar 5 técnicas críticas para se gerenciar a percepção de riscos. Essas 5 técnicas eu fui aprendendo no decorrer do tempo e também através de estudos na Europa e nos Estados Unidos. E nesses estudos eu acabei transformando, gerando ferramentas que eu tenho aplicado já há muitos anos, são extremamente validadas. Então vamos arrumar a casa primeiro? Olha, eu já disse que no final da palestra eu vou fazer uma relação de fatores que afetam a percepção de riscos e fornecer para vocês. Eu tenho os seus e-mails, eu tenho seus dados, você vai receber, tá? Mas, ó, desliga celular, desliga Facebook, e-mail, para não fazer nenhum plim, nenhuma vibração e não tirar sua concentração desse momento. Vamos dar uma arrumadinha nesse meio de campo. Deixa o telefone longe, tá? Vamos cuidar do nosso ambiente de estudo. Essa palestra, ela é para você, se você costuma trabalhar muito para reduzir os acidentes. E os resultados nem sempre acompanham o seu esforço. Quer dizer, se você dedica 10 horas, ou 20 horas, ou 100 horas, para a segurança melhorar, para as pessoas não se acidentarem, e você vê que você trabalha mais do que melhoram os resultados,
essa palestra é para você também, tá? Se você é um profissional de segurança, saúde, como um técnico de segurança, um engenheiro de segurança, psicólogo, médico, enfermeiro, é aplicável porque se aplica a todas essas disciplinas. Se você é um líder organizacional, tem metalúrgicas que a gente treina os próprios líderes para que eles possam gerenciar a percepção, buscando uma operação com menos anomalia, com menos erros, tá? Se você atua como um consultor externo, se você é funcionário. E se você também está buscando um produto para comercializar, fica à vontade. Eu estou escancarando a tecnologia para vocês, tá bom? Se vocês se enquadram nisso, permaneçam porque vai valer a pena. Vamos lá. Vamos lá. Eu vou contar um pouquinho como que eu descobri essas coisas. Gente, olha só, engenheiro de segurança, estava começando a trabalhar na área e eu tinha uma empresa com 400 funcionários na minha frente. O que acontecia? Olha, eram muitas variáveis para controlar. O que eu tinha aprendido, eu fiz. Eu cuidava das normas regulamentadoras, PPRA, procurava pedir ajuda, fazer uma gestão, fazer planos de melhoria, mas tinha hora que o acidente aumentava e tinha momentos que o acidente diminuía. E eu via que eu não tinha um controle real e efetivo nas minhas mãos nas questões de acidente. E eu realmente ficava me questionando por que não funciona. Olha, foi um período que eu cheguei até a engordar por causa da ansiedade, da frustração, algumas noites sem sono, tá? Isso é um aspecto que eu vejo alguns profissionais comentando comigo. Bem, na época, eu trabalhava numa empresa do setor alimentício. Eu comecei, era uma corporação mundial, eu comecei a pesquisar em várias outras empresas, modelos de gestão. Eu encontrei empresa com 30 modelos, sabe essas multinacionais, prestadores de serviços internacionais que te trazem sistemas de gestão com 7 elementos, com 30 elementos, com 20 elementos. Gente, uma loucura. E aí eu ia ver os resultados com os profissionais da empresa, os gerentes da empresa. Gente, era caro, um trabalho enorme, o esforço em prevenção melhorava, mas não havia uma correlação com os resultados. Um outro aspecto, nós somos os campeões em certificação OSAS no planeta e campeões em acidentes. Então, havia uma lacuna entre o esforço de gestão dos sistemas e havia uma lacuna com relação aos resultados. Eu cheguei até a conhecer uma empresa que não tinha sistema de gestão e tinha 0 acidentes. E o diferencial lá era que as pessoas eram próximas, se comunicavam, os líderes estavam na linha, os funcionários subiam na sala do diretor, conversavam com seus problemas, o diretor dava atenção, descia logo para resolver os problemas. Veja, não tinha nenhum sistema de gestão. Bem, voltando à minha realidade na indústria alimentícia, os acidentes ficavam variando. E isso é bastante complicado. Eu vou mostrar daqui a pouco uma curva falando sobre isso. Mas em algum momento um amigo meu me convidou para ir numa indústria química multinacional e ele apresentou para mim a gestão do comportamento. Mas não que o pessoal fale em segurança comportamental aí no mercado, isso é firula, tá? Eu estou falando realmente técnicas de gestão do comportamento. O BBS, Behavior Based Safety, várias outras técnicas. Isso é uma disciplina séria que eu descobri que existe nos Estados Unidos, na Ásia, na Europa, e o pessoal trabalha muito profundamente com relação a esse assunto. Com o acesso à gestão do comportamento, olha só o que eu consegui obter em termos de redução de acidentes nos diversos setores que eu atuei. Isso em 1 a 2 anos. 75% de redução dos acidentes, 0 acidente, 0 em vidros, 0 no agrobusiness, 0 no tabaco. Gente, foi uma eureka para mim, porque eu saí daquela zona de sofrimento e eu comecei a descobrir o caminho das pedras para efetivamente zerar os acidentes. Essas empresas chegaram a ganhar 4 prêmios, aqui eu coloquei só 3, mas prêmio do setor elétrico nacional, prêmio de liderança da qualidade de vida no SESI, prêmio mundial na BAT e o prêmio mundial também na Sangoban com o prêmio Diamante em 2005. Esses outros foram 2010 e 2013. Isso porque um amigo me apresentou o caminho. E é por isso que eu estou procurando também compartilhar esse caminho com vocês.
Dessa forma, o impacto no Brasil pode ser muito maior. E é uma questão urgente. Nós precisamos melhorar a prevenção, nós precisamos nos tornar profissionais mais efetivos e melhorar o nosso posicionamento no mercado. Então, vamos lá. Quando eu falo isso, é toda a nossa, vamos falar assim, o conjunto de profissionais de segurança e saúde no trabalho, tá? Então, olha só, gente, é assim que eu me senti e é assim que eu me sinto hoje. Eu ter a chave da porta para o zero acidentes e ficar comigo não tem graça. Então, o objetivo é esse, sabe? É poder libertar essa tecnologia, colocar na mão de vocês e vocês aplicarem com as suas empresas ou com seus clientes e serem felizes. E não importa o segmento em que você atua. Essa foi uma das perguntas que vocês me fizeram quando se registraram. Faz diferença o setor que eu aplico essa tecnologia? Não, gente. Aonde tem pessoa, aonde tem gente, isso funciona. Seja na área de serviços, seja na área de ensino, seja nos processos produtivos mais diversos que existem. Seja com a pessoa trabalhando sozinha, trabalho solitário ou em várias equipes. Tá bom? Bem, se eu posso realizar esses resultados incríveis, você também pode, tenha certeza, tá? Vamos para a primeira sacada. Olha só. Gente, a primeira sacada é entender o que acontece com a gente, tá? A realidade é essa. Por que ocorrem os acidentes? Primeiro, nós somos seres humanos. Nós coletamos dados pelos nossos sentidos, e esses dados, eles são processados pela nossa mente, pelo nosso cérebro, e a percepção se altera, sabe por quê? Porque o nosso organismo se altera, porque as nossas emoções se alteram, e isso influencia enormemente. Imagina que uma pessoa dirigindo 6 horas, ele não está enxergando mais quase nada depois de 6 horas na estrada. No início, quando ele começou a viagem, todo feliz, com a família, ele enxergava tudo. Mas depois de 6 horas, ele está enxergando 3, 4, 5 metros na frente do carro. A percepção se altera porque faz parte da nossa natureza. Faz parte da natureza humana. Tá? Agora, um outro aspecto muito importante. O sistema e a cultura em que nós estamos inseridos são muito fortes. São os influenciadores mais fortes. A ponto de Skinner, aquele que desenvolveu a ciência do comportamento experimental, ele diz que o comportamento é produto do meio. E é produto do meio no que quando a gente diz sistema, cultura, a gente se refere a clima, se refere ao grupo, não só do ambiente físico, mas do ambiente subjetivo ao redor dele. Esse ambiente, esse sistema e cultura afetam a percepção. Quer ver um exemplo disso? Eu estava em Minas Gerais, em Uberlândia, e um funcionário vem e me fala: olha, eu me sinto muito cobrado pelo meu chefe. Eu perguntei, por quê? É simples. Ele chega e fica parado do meu lado. Perguntei para ele, ele fala alguma coisa? Não, mas a presença dele é uma pressão muito forte, muito alta para mim. Eu me sinto cobrado só dele estar ali. Então, isso é um exemplo de cultura. Para muitas pessoas, a presença do chefe significa cobrança, mesmo que ele esteja ali para ajudar. E a percepção da pessoa, não tem como a gente simplesmente achar que vai ser da forma que a gente pensa. Cada pessoa, ele é um universo por si só e ele tem percepções diferentes das mesmas situações. Por fim, o que mais afeta e o mais forte é que nós queremos nos dar bem. A percepção do benefício. Vou explicar isso lá para frente, mas todo o nosso comportamento ele é produto do que nós vamos ganhar e do que nós vamos perder. Sempre fazemos, segundo a segundo, a conta do custo-benefício. Um exemplo disso. As pessoas estão trabalhando nas empresas que estão por causa do salário, por causa da estabilidade, por causa dos benefícios, por causa dos amigos e do tipo de trabalho. Porque tudo isso aí é uma visão positiva. As pessoas pedem demissão por causa do chefe, por causa do trabalho que não progride, por causa do salário. Então as pessoas trazem as coisas boas para ela próximo e procuram se afastar das coisas ruins. É o tempo todo.
a gente vai caminhando, buscando coisas boas e nos afastando das coisas ruins. Então vamos lá. A percepção se altera, é um fato, não tem como a gente impedir isso, porque nós somos seres humanos. Segundo, o ambiente ao nosso redor ele é muito forte e afeta a nossa percepção. E terceiro, a gente corre atrás do benefício e foge do custo. Tá bom? Vamos lá. Olha só que nós já descobrimos sobre esse assunto. Vamos lá. O impacto do comportamento na segurança. Pessoal, aqui no Brasil, nos últimos 20 anos, mais de 50% dos acidentes nos nossos clientes, nos meus clientes, mais de 50% se referia à falha na percepção, baixa percepção de risco. Na Inglaterra, nós temos estatísticas de 62% e meio. Isso não pode ser desprezado. Algo que nós já sabemos também, que pelo menos 80% dos problemas que existem na organização decorrem de sistemas e da cultura. Agora, na prática, a maior parte dos acidentes tem o comportamento associado, de 70% a 100%, dependendo da empresa, do tipo de processo, da realidade e do seu contexto. Mas, olha, se mais de metade dos acidentes houve baixa percepção, olha o tamanho da influência no comportamento. E ninguém está falando de condição de risco, não. Nós estamos falando de comportamento humano. E para que a gente possa entender isso melhor, o que a gente precisa saber? A gente precisa saber que existe uma sequência para as coisas acontecerem. Primeiro, a pessoa percebe pelos sentidos, essa percepção é processada, tem um significado, e aí a pessoa analisa percepção do benefício e percepção do custo, e escolhe o seu caminho, que é o comportamento. O seu comportamento gera resultados, e os resultados geram sucesso ou fracasso dentro dos objetivos que a pessoa pensava. Então, vamos ver um exemplo aqui. Veja só, um funcionário novo chega para trabalhar numa linha no setor siderúrgico em que os lingotes são lançados dentro de trilhos. Como ele é novato, ele tem medo, presta atenção em tudo, tá? Mas ele vê que os funcionários, os colegas da área que passam por cima das linhas, eles vão pulando e conseguem fazer o trabalho dele. Então ele vê que isso é possível de ser feito, eles fazem, então não deve ser tão perigoso assim. Então ele aceita começar a pular os trilhos de lingote. Tá? O resultado disso é que ele pula 1, pula 2, pula 3, pula 4, pula 5, e passa uma semana, um mês, 2 meses pulando e dá certo. O lingote não pega ele, os lingotes estão passando ali embaixo, ele consegue entregar o resultado do trabalho dele, os colegas estão felizes, ele se sente integrado ao grupo e ele também consegue receber o salário dele. Só que acontece uma vez que o pé dele entra na trilha dos lingotes. E ele tira na hora H. Olha só, quase ocorreu um acidente. Então veja só, essa é a sequência do comportamento seguro. Percepção, comportamento, resultados imediatos e os resultados em termos de médio prazo que envolve o sucesso ou o fracasso dentro do que a pessoa faz. Bem, o que é percepção, então? Eu perguntaria para vocês, o que vocês veem? Uma senhora de idade ou uma velhinha? Depende, cada pessoa vê uma. Depende da história de vida, depende de como olhar, das referências que busca. Então, só nessa imagem você pode ver que mudam as respostas. E é isso que a gente tem que considerar quando consideramos a diferença entre o risco real e o risco percebido. O risco real é diferente do risco percebido. E por que as pessoas realizam comportamentos de risco? Primeiro porque elas não percebem o risco. Elas não percebem o leão está na frente delas, elas não conseguem verificar que aquilo é um leão ou um grave perigo. Eles percebem muitas vezes o risco também, mas eles pagam para ver porque o benefício é muito grande. O benefício de se fazer o comportamento de risco. Então veja só, o risco real é diferente do risco percebido. E a percepção
é inerente às pessoas e a nossa percepção sempre varia. Mas podemos perceber o perigo, mas a gente pode achar ainda assim que vale a pena assumir o risco. Tudo isso que eu estou apresentando para vocês é baseado em ciência. Olha só o ciclo do acidente que eu comentei lá, que os acidentes ficavam variando, eu ficava frustrado. Veja só, havia um acidente, imediatamente após o acidente as pessoas passavam a tomar cuidado, prestavam mais atenção, com maior atenção caíram os erros, aumentavam os acertos, até que chegavam num ponto de equilíbrio que o pessoal relaxava e começava a ver os quase acidentes, os incidentes, até ocorrer o acidente novamente, e aí o ciclo se inicia, que todo mundo presta atenção. Então veja só, mais atenção, mais comportamentos seguros, tá? E menos atenção, menos comportamentos seguros. E aí vem o acidente. Então, esse é o ciclo que ocorre com todas as pessoas. A gente não consegue impedir a variação, mas nós conseguimos reduzir a amplitude disso através da gestão da percepção. Então, as 5 técnicas críticas, eu já apresentei a primeira. É você conhecer os fatores humanos e comportamentais e entender como é a dinâmica humana, porque as pessoas fazem o que fazem. Ao você compreender isso, você vai ficar mais tranquilo, não se sentindo culpado por tudo que acontece. Também vai identificar as variáveis de controle que você pode realizar no dia a dia, auxiliando os líderes e as equipes a trabalhar mais seguro. O conhecimento realmente é libertador. Vamos em frente? A próxima sacada é saber o que é homeostase. A homeostase é o mecanismo do nosso organismo de manter a temperatura. Mas, semelhante a ele, nós temos na geladeira. A geladeira tem um compressor e ele procura manter a temperatura dentro de determinados limites para resfriar os alimentos, conservando-os. Se eu abro a porta, a temperatura fica mais quente e ele liga o compressor para refrigerar. Se eu fecho a porta, ele refrigera mais rápido até chegar no valor mínimo e ele desliga o compressor. Isso acontece no nosso organismo, na geladeira, mas também acontece com a nossa percepção. Então, olha só, o que é homeostase? Isso de uma forma bem simplificada, tá? É a capacidade de nós ajustarmos o nosso comportamento em função do benefício e custo associado a um risco. O que você quis dizer com isso, Carlos? Vamos dar um exemplo nessa foto. Nós temos uma pista de mão dupla bem asfaltada com radar, tá? Vamos dizer o seguinte, como tem o radar, as pessoas percebem o radar, a velocidade aqui é de 80 km por hora, e andam a 80 km por hora. O risco percebido de levar a multa, e a pessoa ajusta a sua percepção à realidade, ele vai realmente levar uma multa, e ele respeita e faz o comportamento seguro. Mas o que diria se não tivesse esse radar? Provavelmente as pessoas veriam que o risco real é menor e o risco percebido pode gerar um comportamento de risco. As pessoas vão acelerar, podendo andar a 100 km por hora, porque o asfalto é bom, ninguém vai ter multa. Tá? Estou dizendo que todas as pessoas fazem isso, mas isso explica. Então vamos lá. Só benefício significa não tem radar, não vem carro do outro lado, não tem polícia. Então a pessoa acha que pode aumentar a velocidade, realizar o comportamento de risco. Agora, se vem um carro do outro lado, a pessoa reduz a velocidade. Se tem o radar, a pessoa reduz a velocidade. Então sempre é a conta custo-benefício, isso determina o mecanismo da homeostase. E nesse aspecto, há 3 fatores que afetam a percepção. O primeiro é, eu estou no controle ou não? Então, veja só, quem está no controle aqui é o governo, no radar, e o motorista do outro carro. Isso aumenta a percepção de risco. Segundo, o tamanho do possível problema ou dano. Se vem um carro na outra faixa ou não, muda o tamanho do problema. E, por fim, a familiaridade.
A gente vê que muitas pessoas fazem trajetos nas estradas, já conhecem a posição dos radares e já sabem os lugares mais fáceis de ultrapassar ou não, independente da sinalização. A familiaridade do local, do ambiente, faz com que as pessoas achem possível realizar mais comportamento de risco. E por que elas fazem o comportamento de risco? Porque elas ganham tempo, ganham conforto. Elas têm benefícios. Bem, os fatores influenciadores conhecidos, esses são alguns, e são os principais. Tá? Olha só, a gravidade da consequência do comportamento aumenta a percepção de risco. Por exemplo, você trabalhar com material radioativo, a gravidade todo mundo sabe que é grande. Então as pessoas ficam mais atentas, mais alertas e realizam mais comportamento seguro. Se você tem dúvidas sobre algo, aumenta o teu receio. Se você não sabe exatamente quais são todas as etapas de uma operação segura, isso vai aumentar o teu receio, você vai ficar mais atento, vai ter se esforçar em comportamento seguro e até buscar ajuda. Tá? Agora, os efeitos, as consequências do comportamento são atrasados. Um exemplo, quem fuma vai demorar 20 anos para ter um enfisema pulmonar. E isso diminui a percepção do dano, a percepção do risco. Tá? Então, quando o efeito é atrasado, demorado, as pessoas têm uma baixa percepção. E os benefícios? Se a pessoa vai ganhar um benefício muito grande por realizar um comportamento de risco, isso tende a reduzir a percepção. Então, vamos dar um exemplo. De uma cidade a outra, normalmente demora meia hora. A pessoa está na cidade A e tem uma consulta no médico na cidade B. Se ela achar que está atrasada e demora 6 meses para conseguir outra consulta, a probabilidade dela ir de carro, ultrapassando o limite de velocidade, é alta por causa do benefício de conseguir chegar na consulta. Espero estar sendo claro, gente. Tá? Familiaridade. Então, quando as pessoas se acostumam com o ambiente, tende a perceber menos. Controle pessoal. Quando a pessoa ela toma todas as decisões de controle na sua tarefa e no seu ambiente, isso faz com que ela sinta-se segura, porque ela confia nela mesma. E se ela confia no equipamento, reduz mais ainda a percepção de riscos. E se a pessoa fica trabalhando de memória, olha só, a memória, mas não é trabalhando de memória, ela lembra de eventos que aconteceram no passado, a gente encontra isso em trabalhadores antigos. Eles lembram tudo que já aconteceu no processo e eles passam a ter mais respeito com o risco e isso gera um aumento na percepção do risco. Pessoas que conhecem muito detalhadamente uma operação, uma atividade, um equipamento, tendem a reduzir a sua percepção ao risco. Quando as pessoas são obrigadas a fazer um trabalho que não querem, aumenta a percepção de risco. Aonde ocorre, e o pessoal sabe, que está acontecendo bastante acidente, o que acontece? Aumenta a percepção de risco. Tanto que uma das técnicas que eu mais gosto é colocar o número de incidentes que aconteceu no último ano em determinadas áreas produtivas. Uma placa bem bonitinha, sinalizada, mostrando quantos incidentes aconteceram. E se um risco afeta todo mundo, a tendência é haver uma maior tolerância a ele pela redução da percepção. Então, se todo mundo se expõe a 100 decibéis, eu também posso. Um exemplo. Isso significa que as pessoas aceitam mais facilmente o risco. Esses são os fatores influenciadores e essa informação que eu vou estar compartilhando com você que for ficar até o final dessa palestra. Bem, então a segunda técnica crítica é saber quais são os fatores que influenciam a percepção e como gerenciar cada um deles. Tá certo? Sacada 3, use o sistema de gestão para aumentar a sua percepção. Olha só, 80% dos problemas a gente sabe que é relacionado a sistemas e cultura. Por que nós não vamos utilizar o sistema de gestão a favor do aumento da percepção? E existem algumas técnicas. Técnicas de consultar os trabalhadores, para você ter uma comunicação bidirecional, envolver as pessoas nas melhorias, envolver as pessoas na análise de riscos e perigos, engajar os funcionários no processo de comunicação através de grupos e designação de responsabilidades, melhorar a presença
da liderança na operação, tornando-a mais positiva e mais frequente, engajar as pessoas com contribuições para o planejamento da melhoria da segurança, envolver as pessoas nas análises dos acidentes, mais o treinamento, mas um treinamento de valor agregado e mais prático, envolver as pessoas na melhoria dos equipamentos, revisão de procedimentos, participar também das inspeções diárias e o que impacta enormemente, que mais impacta tudo isso aqui é a tecnologia de Behavior-Based Safety, que é a segurança baseada no comportamento. Inclusive, nós somos um dos poucos provedores do Brasil com essa tecnologia. Bem, a terceira técnica é usar o sistema de gestão. Vamos à quarta sacada? É engajar as pessoas. Por que engajar as pessoas é importante? Aqui você tem a pirâmide de aprendizado. Se você só vê uma palestra, você guarda 5%. Mas se você pratica o que você assistiu, começa a usar, a retenção, teu aprendizado vai para 75%. E se você começa a compartilhar, ensinar as outras pessoas, é 85%. Então, veja só, adulto aprende fazendo. Então, se o adulto começa a praticar a segurança, a fazer segurança e ser engajados em oportunidades de realizar segurança, ele vai aprender mais. Se ele ensinar os colegas, você tem a situação ideal. Por isso que a grande sacada, a quarta, é engajamento, engajar as pessoas na segurança. E é aí que nós utilizamos a ferramenta P360, a qual nós vamos estar certificando aqueles de vocês que quiserem participar no nosso curso no dia 18 de novembro, sexta-feira. Essa ferramenta é totalmente vivencial e usamos folhas de flipchart padronizadas. E olha só, o que a gente faz aqui? Nós fazemos, num primeiro passo, uma análise se nós estamos trabalhando seguro, o que nós queremos obter, quer dizer, mas eles fazem isso e direcionados a algo que eu tenho uma preocupação, seja uma operação, uma atividade, ou uma parte da máquina, e a gente discute. O que nós estamos fazendo certo, o que está de risco, quais são as barreiras, as dificuldades, e eles vão escrevendo, tá? Depois disso, nós começamos a levantar os riscos, as consequências dos riscos e quem que está exposto aos riscos. A gente coloca os nomes aqui, tornamos a gestão de riscos aqui, o inventário, o levantamento bem pessoal. Colocamos a foto, a gente vai na área junto com eles, a gente tira a foto, imprime, colocamos no flipchart e aqui eles vinculam os riscos, tornamos mais visual, mais prática e ao fazer isso, explode o olhar, explode o estudo, a análise, eles estão fazendo, eles estão aprendendo, e o produto disso são medidas de controle de riscos por atividade. Mas não do ponto de vista de engenharia, pode até sair uma outra coisa, mas o que nós podemos fazer, o que está no nosso controle, isso quer dizer, os operadores, o que está no nosso controle para que a atividade seja mais segura e a gente volte para casa. E é claro, esses dados todos, o profissional de segurança que foi certificado, ele vai organizar numa planilha e vai integrar o inventário de riscos da própria organização e vai fornecer os planos e os controles que foram combinados com o grupo para o líder poder gerenciar o processo de melhoria e ele saber o que foi combinado e de forma a estimular também aos seus operadores fazerem um trabalho seguro. É isso. Então, o quarto é usar métodos vivenciais, porque o adulto aprende fazendo, não adianta ficar pondo PowerPoint para eles, que isso não vai melhorar muito a realidade deles. E o quinto é medir para gerenciar. Se você mede, você gerencia. Então, eu consigo, com essa ferramenta nossa aqui, medir a percepção dos funcionários. Eu tenho, numa área de manutenção, vários riscos, uns 20, 25 riscos diferentes, e tem o risco real e o quanto ele é percebido pelos funcionários. A gente consegue medir isso, e isso a gente vai ensinar a vocês no nosso curso. Com isso eu sei qual que é a diferença, o gap. Quando vocês estão vendo o valor negativo, é porque está para baixo. E o risco que nessa planilha eles menos veem é o risco de ficar preso ou estar em espaços confinados. Então, eu vou direcionar a ferramenta P360 para esse risco 4 aqui e vou começar a trabalhar para que eles possam
ter uma melhor percepção. Então, um risco de cada vez, a gente vai trabalhando a percepção, fazendo melhorias incrementais do comportamento seguro. Então, olha só os comentários aqui. Os profissionais de manutenção percebem o risco em uma intensidade inferior ao real. A gente já viu aqui. E eles ajustam o seu comportamento de forma que eles ficam mais expostos a um acidente, a um risco. Isso quer dizer que eles estão realizando comportamentos de risco, porque não tem uma percepção adequada. Tá? Então, a quinta técnica é medir a percepção de riscos. E a gente pode ensinar vocês para fazer isso. Com essa técnica, mais observação do comportamento, Behavior-Based Safety e outras, nós conseguimos esses resultados fantásticos. Eu mostro para vocês e relembro que é possível a gente zerar os acidentes e oferecer uma vida melhor às pessoas. E eu convido vocês a fazerem isso. Então, se você está trabalhando muito sem um resultado proporcional, eu queria dizer para você também que treinamento só não resolve, você está frustrado e cansado, não ponha a carroça na frente dos bois. Eu ofereço a vocês a possibilidade dessa ferramenta comportamental P360. Entra no nosso site, eu vou até abrir aqui, ó. Deixa eu só fazer o seguinte, eu vou pôr minha imagem, daqui a pouco eu vou começar as perguntas e as respostas, tá? Que vocês fizeram perguntas, eu vou estar respondendo. Eu vou entrar aqui no meu site, deixa eu compartilhar a página com vocês. Está aqui, estou compartilhando o meu navegador, tá? Vamos lá. Olha só, www.comportamento, tem que digitar direito, comportamentoseguro.com.br, não carregou. O que eu estou fazendo aqui? 4 Ws não vai mesmo, são 3. Comportamento seguro, está carregando a página. Uma manivelinha aqui. Olha que minha internet é de 80 MB, gente. Tá? Carregou, maravilha. Eventos, vamos ver o que nós temos em eventos. P360, aumentando a percepção de riscos. E aí vocês entram na página do curso. Olha só. Turma 3, 18/11. Então, aqui a gente fala do P360, a parte de inscrição, os benefícios, por que participar. Então você vai ter aqui, módulo 1, fatores humanos e comportamentais em segurança. 2, a gente apresenta os influenciadores de percepção. Nós temos no 3, ferramentas, as técnicas que a gente ensina. É um treinamento prático, gente. E, por fim, a gente ensina a medir. E tem vários bônus, tá? Vocês vão ser inscritos no grupo VIP de comportamento seguro só para clientes nossos. Vocês vão ter o e-book aumentando a percepção de riscos, o material digital das folhas de flipchart, e nós vamos poder estar tirando as dúvidas de vocês, além de vocês receberem as perguntas para fazer a medição da percepção de riscos. É isso. O valor é R$ 980 para pagamento à vista, e se for faturado, R$ 1.250. Então, esse o endereço, olha só, gente, comportamentoseguro.com.br, e aí vocês vão em eventos, curso P360. Então, vocês estão super convidados a participar. Eu vou voltar aqui, então, para a tela, e eu vou colocar no PowerPoint. Vou colocar no PowerPoint, está aqui. Beleza? Então, esse é o curso que eu estou convidando vocês. Pessoal, vale a pena, tá? Você vai aprender muita coisa. E vai ter uma certificação da MM que é válida por 2 anos. É só R$ 980. E a gente pode conversar sobre a facilitação nesse pagamento. Se você quiser, pode ser cartão de crédito, 2, 3 vezes, tá bom? Então, vamos às perguntas e respostas. A Grace fez uma pergunta. Qual é a melhor forma de não deixar nenhum risco para trás? Então, Grace, essa pergunta aí é poderosa. O que eu penso a respeito dela? Deixa eu só dar uma arrumada na tela aqui. Grace, é o seguinte. A quantidade de riscos é muito grande.
E a melhor forma de nós não deixarmos nenhum risco para trás é a abordagem sistêmica. É você medir. Você pode usar o P360 para fazer o inventário de riscos, você levanta os riscos, mas independente de levantar ou não, você já consegue ver, conversando, ver e podemos até conversar com a operação e com os líderes, a gente vai descobrir que há riscos que eles não estão percebendo. Então a gente já pode direcionar a ferramenta P360 para esses riscos. E a cada semana, a cada 10 dias, a gente vai tratando um risco dentro daquele grupo. Como é uma ferramenta vivencial, você vai fazendo ela aos poucos. O processo é que aumenta a percepção, o processo do P360, e com base nisso, o sistema vai gerenciando o risco. Essa é a forma de não deixar nenhum risco para trás. É você ser sistêmico, ação contínua, formar multiplicadores locais nas áreas operacionais, pode ser com o tempo funcionários que se destacam, isso inclusive é uma valorização extremamente positiva. Agora, a melhor forma de não deixar nenhum risco para trás é realmente você obter essas técnicas e utilizá-las continuamente, tá bom? Vamos para a próxima pergunta. Vamos ver aqui o que nos fizeram agora. Qual é a próxima? Vamos lá. Como conscientizar os funcionários? Pessoal, o que nós devemos ter em mente é o seguinte: o que significa conscientizar? Conscientizar significa dar vontade de querer algo, de consumir algo. Então, quando você fala em conscientizar os funcionários pela segurança, um raciocínio é que a segurança... Foi a própria Grace, olha só, a Grace que fez essa pergunta. Quando falamos em conscientizar os funcionários, é dar a vontade deles trabalharem seguros. Tá? Mas tem um outro aspecto, é manter na consciência. Como é que você vai manter algo na consciência? Porque eles sempre estão pensando, produzir, entregar, produzir, entregar, produzir, entregar. Você precisa produzir seguro, entregar seguro, produzir seguro, entregar seguro. Você precisa ter uma ferramenta, uma abordagem que mantenha eles pensando em segurança, algo que grude ao P360. Vamos para a próxima pergunta. O que eles fizeram para nós? Dessa vez foi a Ana Paula. Deixa eu colocar aqui para vocês a pergunta da Ana Paula. Sempre aprendemos que as falhas estão ligadas aos processos e não às pessoas. Qual a sua opinião sobre isso? Vamos lá. A maior parte das falhas realmente estão ligadas à cultura, ao sistema, aos processos. Mas há uma pequenina porção que se refere às pessoas. Ponto. Isso em termos de causas raízes. Lembra que eu falei no início da palestra que a cultura, o sistema, o ambiente físico, o grupo, o clima, o estilo do líder, as metas organizacionais, o estilo organizacional afetam a pessoa e o caminho para afetar a pessoa é a percepção. Através da percepção, nós interpretamos a realidade. E isso influencia os nossos comportamentos. Então, permanece correta a afirmativa que a cultura, os sistemas e processos possuem a maior parte das causas. Ainda uma fraçãozinha pequenininha as pessoas, só que a percepção do ambiente e da realidade é que não chega. Só que o como percebemos é efeito. Nós precisamos melhorar os nossos sistemas, processos e cultura, e o caminho para que ele seja melhor percebido, tá? Para melhorar o comportamento seguro. Eu espero estar sendo claro, mas comportamento é efeito. A percepção, nesse caso aqui, ele tem sido efeito de um ambiente, de um contexto geral. Se tiverem mais dúvidas com relação a isso aí, a gente pode conversar, fazer um hangout sobre isso, conversar por telefone ou por e-mail. Você só mandar para a gente, contato@comportamentoseguro.com.br. Vamos ver a pergunta do Décio agora. Deixa eu chamar a pergunta para vocês. E o que o Décio trouxe para a gente? Quais os parâmetros mínimos para ter uma percepção de riscos razoável para não ter desvios?
Bem, percepção, a percepção é subjetiva, meu querido. Isso quer dizer que ela sempre vai variar e a gente não pode estabelecer parâmetros mínimos para isso. Não é algo execuível. E se eu estou percebendo bem agora, daqui a uma hora não quer dizer que eu vou continuar percebendo. O ser humano varia, tá? Agora, o que você precisa fazer para não ter desvios? Desvios é quando tem comportamentos de riscos, Décio. Então, é importante haver uma criação de um mindset que as pessoas queiram trabalhar seguro, que precisamos organizar a liderança para estimular o comportamento seguro. Nós precisamos organizar os sistemas para trabalhar seguro e os grupos de trabalho para trabalhar seguro. E isso para que você possa ter parâmetros mínimos para gerar o comportamento seguro. E esses parâmetros mínimos vão nessa direção do que eu falei, não com relação à percepção das pessoas. Tá bom? Como sempre, podemos explorar mais esse assunto também. Vamos ver a próxima pergunta. O Fábio, alguma forma de treinarmos a nossa percepção de riscos? Essa pergunta do Fábio, ela é fantástica. Tem. É a gente começar a contar risco. 1, 2, risco 3, risco 4, risco 5. A gente está desenvolvendo a capacidade de perceber. Mas lembrando que a percepção não é só pelos olhos. A percepção é ouvir, é cheirar. A percepção é a gente sentir pela vibração. É utilizar os nossos sentidos, até o sentido espacial, de posição de onde estamos, para traduzirmos o ambiente entre risco e seguro. Tá? Então, há alguma forma de treinarmos? Sim. É a prática de contarmos riscos. E essa técnica nós vamos ensinar, que é o método 1, 2, 3, para você gerenciar os riscos, mas também para ensinar os operadores, os funcionários operacionais a gerenciarem os seus riscos. Tá? O Nelson fez uma pergunta que eu vou compartilhar agora com vocês. Vamos lá? O que é? Como treinar os funcionários em perceber risco em qualquer tipo de atividade. Então, o método 1, 2, 3 serve para vocês, eles podem aplicar na vida deles, fazendo uma segurança fora do ambiente de trabalho, em casa ou nos passeios, mas também pode ser através de métodos vivenciais, como eu expliquei para vocês nessa palestra. Nelson, obrigado pela pergunta. E o Eduardo, a percepção de risco pode ser desenvolvida com treinamento? Sim, pode, desde que o treinamento seja prático, vivencial, direcionado aos adultos, que use os princípios da andragogia. Mas não precisa ser um treinamento formal, não. Pode ser uma conversa, pode ser um folheto de comunicação, fornecendo informação, mas uma informação na hora certa, útil. Então, a percepção pode ser desenvolvida com treinamento? Pode, mas não no treinamento tradicional. Tá bom? Vamos ver se temos mais alguma pergunta. Não, as perguntas acabaram por enquanto. Então, o que eu tenho agora? Eu queria dizer para vocês que eu vou mandar o bônus por e-mail, tá? Os influenciadores vocês vão receber por e-mail, para vocês que ficaram até o final e nos assistiram, tá bom? Muito obrigado. Se vocês quiserem mais informações, comportamentoseguro.com.br, perguntas para o nosso e-mail, contato@comportamentoseguro.com.br. E lembra que no nosso site nós temos a página do curso. E vocês estão super convidados a participar dessa oportunidade de aprendizado, de certificação, de melhorar a tua posição profissional, com o P360, com a tecnologia comportamental. Veja, e aqui entre nós, só para vocês terem uma ideia, o valor da consultoria ele é razoável. Nós estamos falando de R$ 1.500 a R$ 6.000 por dia de consultoria na área comportamental. Então, ele realmente possibilita uma ajuda muito grande. Pessoal, obrigado. Eu vou estar fazendo essa palestra amanhã, vou estar trabalhando agora na plataforma para ver o que o Google pode fazer para nos ajudar e ter mais estabilidade e a gente interagir melhor, tá bom? Depois eu mando o replay para vocês dessa palestra. Um forte abraço, fique todo mundo em paz. Tchau, tchau.